Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Retornemos à aula sobre execução penal, especificamente tratando hoje de medidas cautelares. Na aula anterior, cuidamos da prisão em flagrante, mencionando sua natureza jurídica. Hoje, pela doutrina autorizada, a prisão em flagrante é considerada como uma medida pré-cautelar. Eu expliquei as razões pelas quais ela tem essas peculiaridades que ensejam esta interpretação de considerá-la, portanto, uma medida pré-cautelar. Sobre as medidas cautelares propriamente ditas, a gente tem que observar, sobretudo, o Regulamento Processual Penal, iniciando lá com o artigo 282 do Código de Processo Penal. São dois os requisitos para a decretação das medidas cautelares ou da medida cautelar, considerando que ela pode ser aplicada, decretada de forma isolada ou de forma cumulativa, ok? O inciso 1 do artigo 282 do Código de Processo Penal trata do primeiro requisito, qual seja a necessidade de decretação desta medida que, por sua vez, restringe, em via de regra, a liberdade de locomoção do indivíduo ou, de uma forma mais genérica, a liberdade individual, o direito individual, a garantia individual, sobretudo aqueles estampados nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Sobre esta primeira perspectiva do inciso 1 do artigo 282 do Código de Processo Penal, que trata especificamente da necessidade, há um desdobramento, sobre três hipóteses. A primeira hipótese é para cuidar, salvaguardar, tutelar a aplicação da lei penal. O que seria essa aplicação da lei penal que uma medida cautelar poderia preservar? Seria um exemplo clássico de algum elemento informativo trazido ou para o inquérito policial ou para o processo criminal, no sentido de que o investigado ou o processado tenta, com seu comportamento, subtrair a efetividade da eventual aplicação da sanção penal, se no futuro, logicamente, for julgado procedente o pedido autoral, o pedido do Ministério Público. Poderia ser exemplificado, conforme o professor já fez menção no encontro online, a respeito da tentativa de fuga do investigado, indiciado ou do réu. Poderia a autoridade policial certificar que aquela pessoa que nunca antes em sua vida tinha saído para o exterior, fora do Brasil, portanto, estava nas tratativas ou realizado os procedimentos correlatos, inerentes, para a obtenção do seu passaporte. Isso fez crer sobre a perspectiva, a ótica da autoridade policial, a necessidade de resguardar o inquérito policial representando pela medida cautelar. Por exemplo, que fosse colocado nesse indivíduo a tornozeleira eletrônica para monitorar seus passos aqui no território nacional. Ou qualquer outra medida cautelar que seja, a gente vai tratar daqui a pouco do segundo requisito, adequada a preservar, logicamente, a futura e eventual sanção penal. Ok? Ainda quanto ao inciso 1 do artigo 282 do Código de Processo Penal, nesta perspectiva da necessidade, o dispositivo cuida e trata do quê? Da preservação da investigação ou da instrução criminal. A investigação, o legislador quis fazer crer, por óbvio, que se trata da fase prévia à ação penal. É a investigação preliminar, que aqui no Brasil, via de regra, é um inquérito policial, mas poderia ser uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão mista parlamentar de inquérito, uma sindicância, enfim. Se o comportamento do imputado, investigado, ou se já houver processo criminal iniciado, atrapalhar a marcha do inquérito policial com o objetivo que tem um inquérito policial de concatenação, o entrelaçamento de atos investigativos no sentido de esclarecer o fato que se julga, em tese, criminoso, se pode invocar, trazer
a medida cautelar, preservando essa investigação. Este mesmo raciocínio dado agora pelo professor vale, logicamente, para o comportamento do processado, ora réu, que atrapalha a marcha procedimental de um processo criminal já iniciado, de uma ação penal já deflagrada e cumprida. Correto? Poderia ser exemplificado uma ameaça em desfavor de uma testemunha ou em desfavor em face da vítima, ou igualmente a tentativa de corrupção de uma testemunha, né, o processado, o réu, aborda no sentido de oferecer certa vantagem financeira para que ela altere a versão dada em sede policial, quando, logicamente, tiver audiência da instrução. Ok? Isso, a gente está no prisma da necessidade da medida cautelar. Qual seria a medida cautelar para efetivar, logicamente, essa tutela da instrução criminal ou da investigação policial, especificamente do inquérito policial? Ok? Uma terceira hipótese sobre essa necessidade, prevista igualmente no inciso 1 do artigo 282 do Código de Processo Penal, trata para se evitar, com a medida cautelar, a reiteração criminosa. Interpretação simples, né? O investigado, o réu, tem várias anotações criminais. Aí o professor lembra daquela interpretação mais adequada, harmônica com o princípio da presunção de inocência, também conhecido como princípio da não culpabilidade, previsto lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tá? A gente tem que interpretar da seguinte maneira: a folha de antecedentes criminais traz em seu bojo muitos registros, por vezes, mas aqueles registros da vida passada inerente à atividade comportamental do indiciado ou do réu, de índole criminal, por vezes não tem lá o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, né? Não é porque o cidadão investigado, indiciado no inquérito policial, né, neste momento, e analisando a sua folha de antecedentes criminais, que demonstra que tem um inquérito policial no passado, um tanto quanto distante, que se faz necessária a aplicação da medida cautelar, para evitar reiteração criminosa, ok? Tem que ser mais incisivo estes elementos, no sentido de que fazer crer num juízo de probabilidade que, se não houver a aplicação ou decretação da medida cautelar, aquele sujeito reiterará no comportamento delitivo. Ok? Então, acredito eu que a melhor interpretação é aquela que traz as folhas de antecedentes criminais, onde se demonstra que há sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Logicamente, neste momento, já há certeza mediante um juízo de culpabilidade, porque passou pelo crivo de uma cognição exauriente, um conhecimento aprofundado, verticalizado das provas que culminou, logicamente, na sentença penal condenatória com o trânsito em julgado, ou o acordo penal condenatório. Ok? Terminamos o primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva, que se refere à necessidade, previsto no inciso 1 do artigo 282 do Código de Processo Penal. Deixa eu ver o tempo aqui. Estamos bem de tempo. Bora! O inciso 2 deste mesmo artigo 282 do Código de Processo Penal trata de um outro requisito, a adequação, fazendo alusão a três expressões, quais sejam a gravidade do crime, aos elementos do fato, bem como aos elementos ou às condições pessoais do investigado ou do réu. Ok? O professor reitera em sua explicação que essa gravidade do crime poderia ser interpretada como, não vejo problema algum, com essa gravidade abstrata, quando a gente analisa a pena máxima combinada para o delito e percebemos que a pena máxima combinada para o delito é elevada, se comparada com as demais infrações penais. Ok? Somente isso, professor, já seria adequada a invocação de uma medida cautelar para aquele sujeito? Creio que não. Uma doutrina mais garantista, uma literatura mais democrática, interpretando o sistema processual penal, sobretudo com a ótica do princípio acusatório ou sistema acusatório, me faz crer que vai defender a tese a qual eu me filio, no sentido de que
essa gravidade abstrata deve ser somada com o segundo elemento da adequação, né, previsto lá no inciso 2 do artigo 282 do Código de Processo Penal, que seria as circunstâncias, os elementos do fato, a fazer crer a necessidade de aplicação ou decretação da medida cautelar, né? Exemplifico novamente. É grave praticar um crime de homicídio? É muito grave, né? Ou responder por um crime de homicídio? Sim, é muito grave. Só que, né, esta gravidade já foi sopesada, analisada e valorada pelo Congresso, né, através do procedimento ou processo legislativo que culminou com uma norma penal incriminadora prevista no artigo 121 do Código Penal. Ok? Somente isso, né, somente a pessoa está em curso, em tese, com o seu comportamento, por conseguinte, encaixado de forma perfeita ao tipo penal incriminador, já ensejaria a aplicação de uma medida cautelar? Não. Tem que ser algo que extrapole o tipo penal. Neste exemplo do professor do homicídio, há várias maneiras de se realizar a eliminação, né, da vida humana. A depender das circunstâncias, podem os fatos, através dos elementos capitaneados, angariados para investigação preliminar ou inclusive para a instrução criminal, fazer com que se perceba a necessidade de aplicação de uma medida restritiva, como é a medida cautelar. Exemplo, né, um cidadão que elimina a vida da vítima na frente do filho ou da filha da vítima. Isso extrapola o tipo penal. Poderia sim ser aplicada uma medida cautelar, preservando, logicamente, ou o inquérito policial ou o processo criminal. Mas tem inúmeros exemplos que nos faz crer sobre a necessidade de a gente juntar, aglutinar esta primeira expressão, a gravidade do crime, que a gente poderia analisar sob essa perspectiva da pena máxima combinada em abstrato, mais os elementos do fato, ok? Cada tipo penal, a depender, pode ser praticado em diversas circunstâncias, de diversas formas. São os elementos concretos que vão dar ensejo para o juiz natural apreciar se é caso ou não de aplicação de uma medida cautelar, considerando que uma medida cautelar é algo excepcional, ok? A terceira hipótese de adequação, inciso 2 do artigo 282 do Código de Processo Penal, trata das condições pessoais do investigado ou do réu, ok? Analisar o comportamento desse sujeito perante para a sociedade, a comunidade onde ele convive, analisar, segundo uma pesquisa, através da associação de moradores, as escolas cujo indivíduo frequentou, se matriculou, como era o seu comportamento perante e diante os professores, seus colegas, seu vínculo empregatício, se realmente tem um vínculo empregatício, se não tem, as razões pelas quais ele não está inserido no mercado de trabalho. Seria esta a intenção legislativa no inciso 2 do artigo 282 do Código de Processo Penal, que trata deste requisito, adequação, sob esta perspectiva das condições pessoais do indivíduo. E a adequação seria o quê, pessoal? Se lá em cima, no inciso 1, trata da necessidade, eu preciso trazer uma medida cautelar. A adequação visa permitir que o juízo criminal perceba qual será a melhor medida cautelar aplicada para o caso, se realmente for necessário. Não é para sair aplicando medidas cautelares para todo mundo que responde processo criminal ou que tem em seu desfavor o inquérito policial instaurado. Ok? Essa adequação é para se encaixar dentre aquelas inúmeras medidas cautelares previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal, a melhor a ser implementada para resguardar, repito, inquérito policial ou processo criminal. Ok?